de deliberação, tal qual vem sendo trabalhada hoje em dia, ela na verdade remonta aos clássicos da filosofia política, né? Na defesa desses mesmos autores, da argumentação que precede a decisão, ou seja, do debate que precede qualquer decisão política. Então, no campo especificamente da política, ela está muito centrada no debate que vai preceder a decisão política. Nesse sentido, ela estabelece um diálogo muito forte com correntes democráticas, né, que defendem o voto como o mecanismo central para o processo decisório nas democracias modernas, né? Então, nesse sentido, o que ela está defendendo? Ela não está, na verdade, abrindo mão desse mecanismo que é fundamental para ferir vontades coletivas nas sociedades complexas. O que ela está defendendo é que esse momento decisório seja precedido por debates entre os cidadãos. Então, está intacta, de certa maneira, isso desde os clássicos, essa estrutura de votação e de aferição das vontades coletivas através da regra da maioria, né? Ela acrescenta a isso a necessidade de um julgamento público, né, que preceda a própria decisão e que também seja utilizado para depois da decisão, tá certo? Então, a teoria deliberativa da democracia, ela tá muito preocupada com a legitimidade das decisões tomadas nas sociedades complexas, né? E essa legitimidade estaria, então, muito vinculada à qualidade do debate, ao exercício e à qualidade do debate exercido no processo que antecede o processo decisório. Se por um lado isso está presente nos clássicos, Aristóteles, John Stuart Mill, dentre outros, tá? Atualmente essa defesa, tá? Esse princípio ele é defendido, né, para além de espaços convencionais da política, como o parlamento, por exemplo, como o espaço dos partidos políticos, por exemplo, e ele então é defendido em espaços adicionais, né? A defesa de que a deliberação ela ocorra em espaços outros que não só os espaços convencionais, institucionais da política, né? Nesse caso, nós podemos... E aí a democracia deliberativa, ela estabelece diferentes diálogos com diferentes correntes da teoria democrática, né? Do ponto de vista dos elitistas, das teorias mais agregativas da democracia, ela vai defender a defesa de mecanismos de debate extra-institucionais para a aferição da vontade coletiva, como eu já disse. Com os defensores ou os adeptos da democracia participativa, ela estabelece um certo debate, não de contraposição, muito pelo contrário, mas de diferença, tá certo? Enquanto a participação, os teóricos da participação estão muito preocupados com a inclusão, em contraposição à elitização da democracia, então querem incluir uma massa de cidadãos, quanto mais gente que puder incluir no processo de aferição de vontades coletivas, a democracia deliberativa estaria um pouco mais preocupada com a qualidade desse processo de inclusão. Nesse sentido, ela estabelece uma tensão produtiva com a participativa, na medida em que os processos aí são diferenciados. A participação preocupada com a inclusão de diversos atores e a deliberação um pouco mais preocupada com a qualidade desse processo, principalmente do processo decisório. O que não impede
de pensarmos, né, de forma criativa num processo participativo deliberativo, ou seja, de inclusão de públicos, né, na inclusão de novos públicos, mas através de um processo deliberativo. Essa é a fase que a democracia deliberativa se encontra atualmente, ou seja, no diálogo dela com as diversas correntes com as quais ela se opõe e ela endossa, mas de forma diferenciada, nesse diálogo ela está se reconstruindo, né? Se reinventando a partir de críticas e contracríticas num processo extremamente rico, né? Se reinventando para dar soluções a algumas críticas que são de fato importantes, como por exemplo os ativistas ou participacionistas que olham para os pressupostos da teoria deliberativa e o acusam de serem em alguma medida elitistas, né? Ou seja, o caráter ponderado das decisões, a necessidade de espaços artificiais para ponderar decisões, ponderar argumentações e etc. Assim como o problema do tempo e do espaço para fazer isso leva com que a teoria deliberativa busque compatibilizar essas críticas com seu próprio modus operandi. Então, como tornar a democracia deliberativa, dada a exigência dela, né, de uma discussão formal, de uma argumentação precisa entre os atores para chegar não necessariamente ao consenso, mas a decisões melhores, mais justas, que contemple melhor os cidadãos, o caráter, como fazer isso no dia a dia e com um número maior de pessoas, ou seja, o problema aí é o problema da inclusão, né? Então, o que a teoria deliberativa vem propondo é tentar compatibilizar, portanto, formas diferenciadas, padrões diferenciados de ação, para que, através desses padrões e a compatibilização desses padrões diferenciados de ação, você alcance não só decisões mais justas, posto que mais reflexivas, mais inclusivas, mas também um processo de educação, no sentido de aprendizado coletivo do processo de aferição de vontades, de reflexão dessas vontades, que elas sejam compatibilizadas com outras vontades. E nesse sentido, ela já responde também ao problema de outros modelos, o problema da agregação, por exemplo, das preferências. A democracia deliberativa vai defender que, uma vez discutidas essas preferências, elas tendem a serem melhores do que aquelas somente agregadas. Mas como fazer isso no dia a dia, com a pressão do tempo, com a pressão do espaço, né? A democracia deliberativa, então, os proponentes dessa vertente vão dizer, não, é preciso pensar espaços para que isso ocorra, para que reflita melhor as vontades. Ao pensar esses espaços, na verdade, eles estão, então, pensando em determinadas engenharias institucionais que também não difere de outros modelos. É preciso deixar claro que os outros modelos de democracia também trabalham com perspectivas normativas altas, com engenharia institucional alta, que não é só uma prerrogativa da democracia deliberativa, embora a democracia deliberativa venha tentando responder a esses desafios. Então, exemplos empíricos aí são muito interessantes nesse sentido. Talvez um exemplo fora do Brasil seja a experiência da Colômbia Britânica, no Canadá, que fez um experimento deliberativo a respeito da reforma eleitoral, né? Eles queriam colocar em votação uma reforma eleitoral
nessa província do Canadá, e para isso, então, fizeram um experimento, né, deliberativo, né, selecionaram randomicamente um conjunto de cidadãos para discutir os modelos de votação que depois dessa discussão e dessa decisão iria a referendo, tá certo? Isso é um experimento deliberativo extremamente controlado. Assim como no Canadá, também você tem outros lugares, né, do mundo, o que a gente vem chamando de mini públicos. São espaços institucionalmente controlados para debater determinadas questões que depois são levados ao público, né? O Brasil, por exemplo, é extremamente pródigo nesses exemplos também, né? O que poderiam ser os conselhos, o que poderiam ser as conferências, ou seja, um conjunto, o próprio orçamento participativo. Ele não é que esses experimentos participativos são completamente deliberativos, não. Eles, dentro dessas experiências participativas, eminentemente participativas, você tem momentos, espaços deliberativos onde os cidadãos, tá, debatem entre si questões de importância que impactam a vida de outros cidadãos, né, de forma a melhorar a qualidade das decisões e poder justificar tais decisões perante públicos maiores. Então, assim, é mais comum a presença desses experimentos do que a gente imagina. Embora esses experimentos, assim como a própria aplicação da regra, a própria discussão partidária, a própria discussão no parlamento, ela deve ser controlada por um conjunto de normas que balizem a dinâmica discursiva desses espaços.